encontro do Círculo ODS. Certo, Éder. Meu nome é Gabriela Chabu, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo e é um prazer receber vocês aqui hoje. Hoje nós com tradução para o espanhol, então caso você seja falante de espanhol, você precisa clicar na opção da tradução em espanhol. A gente também conta com tradução para o inglês, então se por acaso você fala inglês, é possível também escutar em inglês. Se alguém tiver alguma dificuldade com o processo de alteração de língua, por favor, escreva no chat para que a gente possa ajudar, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. O objetivo desse encontro, esse encontro promovido, esse espaço promovido pela OGP, é que a gente consiga compartilhar as nossas experiências em relação ao Governo Aberto e à Agenda 2030, em especial hoje com esse tema tão importante da sensibilização da população em relação à Agenda 2030. Eu vou passar a palavra para a Mercedes Nassif, da OGP, vai dar as boas-vindas em nome da OGP. Olá a todos, muitíssimas Olá a gracias. todos, muito obrigada por estar aqui. Esse é o programa do OGP. Estar acá. É muito bom estar aqui e compartilhar essa temática que está. Deseamos que esto sea un éxito. Esperamos que tenhamos êxito hoje. Muito obrigada, Mercedes. Eu passo a palavra também para a Aya, a coordenadora de Governo Aberto da província de Córdoba. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y Olá a todos, bem-vindos a esse segundo encontro temático da Agenda 2030, um marco da Agenda para o Governo Aberto. Começamos um encontro latino-americano sobre a Agenda 2030. Este é um espaço, um lugar para compartilhar experiências e participar de diferentes integrantes de diferentes regiões da América Latina. En el trabajo de la O trabalho da Agenda 2030, assim como de todos. Eu dou a palavra a Gabriela, que vai colocar a metodologia deste encontro e na instância. A nossa proposta para esse segundo encontro é que a gente tenha 2 momentos. Então, São Paulo vai compartilhar um pouco sobre a sua experiência com a sensibilização da população em relação à Agenda 2030, com 2 experiências, e depois a gente vai ter um segundo momento em que a gente vai ter um compartilhamento de um município da província de Córdoba e da cidade de Buenos Aires. Então, a gente previu esses 2 momentos para compartilhar as experiências com vocês. Depois do primeiro momento, a gente vai abrir para perguntas. Depois do segundo momento, também abrir para interações, porque o grande objetivo aqui é compartilhar essas experiências. Então, a gente quer escutar vocês também, de onde vocês vêm. Acho muito legal quem pudesse apresentar pelo chat, colocando o nome, a cidade, o local que trabalha, seria bastante interessante para a gente se conhecer. Sem mais delongas, sem mais demora, a gente vai passar então para o nosso primeiro compartilhamento de experiência, e eu gostaria de convidar a Giovana Souza, que trabalha na escola da Uma Paz, aqui na cidade de São Paulo. Giovana, quero te convidar a compartilhar com a gente, a se apresentar para todos os nossos participantes de hoje, e para compartilhar uma experiência sobre como é ter uma escola voltada para as temáticas de meio ambiente e cultura de paz, e contar para a gente como essa escola vem trabalhando o tema da Agenda 2030 para levar esse tema para a população. Obrigada, Gabi. Gracias, Gabi. Muitas graças pela apresentação. Muito bom dia a todos e todas que estão ouvindo. Eu sou Giovana e trabalho com paz. Vamos compartilhar
3 slides, porque eu acho porque ajuda a todos compreender mejor las informaciones que yo traigo. Bueno, ¿vale? Só um minutinho, um Un minutinho. ratito. Eu não. Meu nome só. Sim. Estão todos vendo? Sim. Obrigada. Sim, se vê muito. Esta é um... Como? Ok. Então, eu trabalho, né, na Secretaria do Verde e Meio En la Ambiente. Secretaría de Medio Ambiente de São Paulo. Na Secretaría tenemos otras coordenaciones. Paz tem Una paz tiene 2 compromisos. La coordinación Educação Ambiental do município de São la Paulo. coordinación de São Paulo Significa significa que esta organización le da las directrices de la educación ambiental y una paz para los programas que acontecen en São Paulo. Y tenemos una función Educação Ambiental. ambiental y cultura de paz. Então, nós temos 5 escolas dentro da Amapaz. Nós temos a Escola Municipal de Jardinagem, a divisão, né, a Escola do Planetário, que também trabalha com questões de astrofísica. Nós temos uma escola que trabalha com metodologias de educação ambiental e cultura de paz. Eu queria pedir para os colegas fecharem os seus microfones, por favor. Obrigada. Nós temos uma outra escola, que é a escola que leva para os territórios da cidade educação ambiental, que é a escola de difusão, e nós temos a escola de agroecologia. Então, nós temos essas 5 escolas concentradas, né? A nossa sede fica dentro de um parque, é um parque bastante conhecido e importante no município de São Paulo, é o Parque Ibirapuera, e nós ficamos ali. Então, nós somos responsáveis pela promoção de educação ambiental e cultura de paz. E os ODS fazem parte desse processo. Nós atendemos uma média anual de mais de 68 mil pessoas. Este ano, até aqui, nós atendemos 68.460 pessoas, né, nesse espaço. Nós também fazemos parte da Comissão Municipal dos ODS. A Comissão Municipal dos ODS, ela é composta pela presidência, exercida pela Secretaria de Relações Internacionais, pela diretoria, na Secretaria de Governo, e a Secretaria Executiva, que é da Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente, representadas pela Amapaz. E nós participamos na agenda, nós ajudamos na construção, ativamente, da Agenda Municipal 2030, depois também da criação do plano de implementação da agenda, e em parceria com o Governo Aberto, participamos do plano de comunicação e engajamento e das ações de formação continuada para a Agenda 2030. Paralelo a isso, a gente tem, desde 2017, o compromisso com a formação para os munícipes sobre a Agenda 2030. Então, desde 2017, a Amapaz promove cursos sobre a Agenda 2030, os ODS. Nós começamos em 2000 fazendo um curso em parceria com a Secretaria Municipal de Educação para educadores da rede pública que trabalham nas escolas. Em 2018, começamos a fazer formação para líderes comunitários sobre os ODS e abrimos alguns cursos também para pessoas, adultos que tivessem interesse em conhecer os ODS. Então, de lá para cá, já promovemos mais de 12 cursos, ensinando os munícipes o que são os ODS e como
no seu lugar da sociedade civil, as pessoas podem compreender os ODS e começar a engajar o seu trabalho e o exercício da sua vida na cidadania, junto com a Agenda 2030 e com o Plano Municipal de Implementação da Agenda 2030 na cidade. E, paralelo a isso, começamos um processo em 2019 mais intenso de formação, junto com a Secretaria Municipal de Educação. Criamos um projeto que hoje é um programa, que se chama Escolas Sustentáveis. Neste programa, nós temos uma parte que é o currículo. A gente ajuda na formação dos professores a fazer a ligação do currículo municipal com os ODS. E este programa é um programa que cresceu, começou em 2018, um projeto que nós atendemos as 13 diretorias regionais do município, hoje se tornou um programa, e nós atendemos a etapa da educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, e fazemos a formação dos educadores, tanto professores como coordenadores pedagógicos e diretores. A gente percebe, por meio deste trabalho, que essa é uma estratégia muito importante para o município para a implementação dos ODS, o trabalho junto com as escolas, porque as escolas estão nos territórios, nas comunidades, e as escolas são um lugar muito potente para acolher a comunidade. Então, quando a escola está empoderada dos ODS e sabe trabalhar os ODS nas metodologias voltadas para as idades, de acordo com as idades, a gente consegue uma ampliação do trabalho no território com muita consistência. Giovana, e vocês fazem algum tipo de monitoramento dos efeitos do processo da formação do município? Como que vocês trabalham com números? Vocês estão capacitando muitas pessoas, e muitos alunos, e muitas pessoas em geral, e servidores. Como que vocês fazem para monitorar os efeitos desse processo formativo? Então, Gabi, boa pergunta, muito obrigada. A gente tem, nas escolas, no programa, a gente tem algumas fichas que a gente consegue perceber como isso vai acontecendo. Mas a gente não, com os servidores, a gente participa em parceria com vocês no Governo Aberto, então a gente também tem, né, junto com o Governo Aberto, algumas formas de monitorar o alcance do projeto de educação, de formação para os ODS. Mas a gente precisa, é um desafio nosso, ampliar o monitoramento das ações dos munícipes, que vêm para os cursos abertos. Eu estou falando isso como um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu preciso falar que é uma grata surpresa, porque os munícipes que passaram por esse curso, que é um curso, na verdade, curto, onde a gente explica o que são os ODS, como eles foram concebidos, a importância deles, a relação com a qualidade de vida na cidade, com as questões da apropriação de um modo de vida, né, que respeite as pessoas, o planeta, onde a gente consiga viver em prosperidade por meio de parcerias e cultura de paz. Como a Uma Paz tem esse objetivo, esse curso é um curso pequeno, dura normalmente um mês, são de 4 a 6 encontros, mas a gente tem surpresas maravilhosas. E, nesse sentido, a gente ainda precisa avançar no monitoramento, Gabi. A gente não consegue dar um número preciso, mas a gente consegue porque a gente tem um retorno dos alunos de iniciativas muito empreendedoras no município. Então, a gente consegue saber que, por exemplo, no município, a gente tem um artista plástico que passou a desenvolver atividades nas escolas e pintando muros do bairro com os ODS. E, para isso, ele convocou a comunidade local. Então, ele explicou o que eram os ODS. A gente tem grupos que trabalham com hortas comunitárias. Ana, um pouquinho mais devagar, parece que a tradução está um pouco... Então, um pouco mais devagar. Obrigada. Compartilha um pouco mais devagar. Obrigada. Então, nós temos também grupos que vieram fazer o curso de os ODS e começaram a trabalhar com hortas comunitárias,
Mas para envolver a comunidade, explicaram o que eram os ODSs e a importância da horta com os ODSs e do impacto daquela região, dos benefícios da horta, e aí as pessoas saíram, né? Isso é fruto de pessoas que vieram fazer o curso e saíram e promoveram atividades nos seus territórios. Então, a gente percebe uma natureza muito diversa, muito ampla de impacto do trabalho. Mas a gente ainda precisa avançar no instrumento de monitoramento deste item. Giovana, se você fosse dar uma dica para outras localidades que querem implementar essa estratégia, né? Então, dar formações presenciais para a população, mas também para os educadores, qual seria essa dica? O que vocês já fizeram que deu certo e o que vocês, de repente, fizeram que não deu tão certo para ajudar aí a replicar essa prática? Boa pergunta, Gabi. A primeira dica que eu acho importante é que a prefeitura tenha 2 cursos, um para professores e com a Secretaria de Educação, porque isso é muito importante. E na escola, a gente, como eu falei, a gente consegue ter uma ampliação do impacto do trabalho. Então, ter mas aí ter um acordo com a Secretaria de Educação, né? A organização que for montar a formação tem que ter esse acordo. Nós fizemos uma portaria, então fizemos um trabalho, né, que passou intersecretarial, Secretaria do Verde e Secretaria de Educação. Essa é a minha dica. Acho que se não tiver essa conversa oficializada, pode ser um desafio. Eu não vivi esse desafio, mas vejo que nos municípios, quando as secretarias não têm esse trânsito, esta possibilidade de comunicação, isso pode ser um desafio. Agora, outra dica é convidar as pessoas e os líderes do município para fazer um curso sobre ODS, explicando o que são, como eles acontecem, a necessidade da parceria. Falar sobre parceria e falar sobre cultura de paz é importante, porque na sequência a gente consegue atingir os 5 P's. Às vezes a gente começa falando pela pobreza, pelo compromisso de erradicação da pobreza e da fome, e dá muito certo, mas às vezes também falar sobre a necessidade de parcerias e quais são os elementos que nós precisamos para fazer parcerias, porque todos os trabalhos dentro das prefeituras, do governo, mas também fora, precisam de parceria, e que é por meio das parcerias que nós aprendemos na vida e que nós conseguimos estruturar uma forma melhor, inclusive de existir, e aí a gente consegue pensar numa sociedade mais justa e pacífica. Eu acho que é uma dica. Se não der para começar falando sobre extrema pobreza, comece falando pelas parcerias, a importância das parcerias e quais são os itens importantes que precisamos ter para parcerias. Obrigada, Giovana, por compartilhar essa experiência com a gente. Tenho certeza que outros municípios, outras localidades têm experiência de formação e a gente quer muito escutar vocês depois do primeiro bloco. Eu vou passar agora para Tatiana Lima, ela é assessora na Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo, e ela vai compartilhar com a gente uma outra experiência de sensibilização da população, uma estratégia que a gente chama de virada ODS. Eu vou passar a palavra para a Tatiana para ela contar para a gente o que é a virada ODS que aconteceu aqui em São Paulo esse ano. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite de estar aqui para compartilhar isso com vocês hoje. A Virada ODS, ela é realmente uma iniciativa, vou compartilhar aqui com vocês, da Secretaria de Relações Internacionais, que é presidente da... Só um segundo que eu não estou conseguindo... Peraí. Que é presidente da
desculpa, que é presidente da Comissão Municipal ODS. Então, é uma iniciativa que a gente teve para realmente como que a gente consegue engajar o público na agenda ODS, porque é um tema que as pessoas não conhecem, é muito nichado, enfim, o grande público não tem acesso ao que é essa agenda, do que se trata, como é uma agenda muito ampla. As pessoas praticam o ODS e não sabem que estão praticando, então a nossa ideia, a nossa estratégia com essa campanha, né, a gente chama de uma grande campanha de comunicação, é realmente, digamos, espalhar a palavra, né, comunicar realmente o que são, para que servem, como fazem, e empoderar os munícipes com essa agenda para que eles entendam que eles já praticam isso. Então, em suma, assim, resumindo, é mais ou menos isso que a gente quis trazer com a virada ODS. Tati, que estratégias vocês usaram para engajar a população nessa campanha? Então, as principais estratégias que a gente usou, e aqui eu vou pausar o compartilhamento um pouquinho, foi fazer um evento descentralizado. Então, a gente tinha um grande hub, né, um grande polo, que a gente teve, no total a gente teve 10 polos na virada ODS. A virada ODS foi um grande evento que aconteceu agora em julho, aqui em São Paulo, e ela contava com 10 polos e várias iniciativas. Então, a gente tinha iniciativas na questão da tecnologia, a gente fez uma maratona de hackathon, a gente teve atividades em 8 céus espalhados por toda São Paulo, e São Paulo é uma cidade enorme, então, devagar. Vou falar um pouco mais devagar. E conta o que são os céus, porque a gente tem pessoas que não conhecem. Então, a gente tinha atividade em 8 céus, que são centros educacionais nas regiões periféricas de São Paulo, que são aparelhos públicos. Então, a gente tinha atividades em 8 céus, a gente fez também uma maratona de hackathon, a gente fez algumas parcerias com universidades e outras instituições que também queriam ser polos e fizeram suas próprias programações da virada ODS. Então, a gente foi contatando diversas pessoas, diversos parceiros, pensando realmente em como a gente conseguia fazer um evento pela cidade inteira. Então, a gente tinha um polo central com grandes debates, que era um congresso internacional com grandes nomes. A gente teve o Ban Ki-moon, a gente teve o Juan Manuel Santos, a gente teve o Felipe Calderón, entre grandes outros nomes, de Jamila Ribeiro, que é uma grande filósofa brasileira, o Akili Mbembe, que também é um filósofo camaronês. Então, para além de conscientizar o público que não sabe quem são essas pessoas, a gente fez essas atividades nos céus, que eram atividades mais lúdicas, atividades mais de teatro, workshops, então coisas mais tactíveis, mais fáceis de compreender e entender, que são mais traduzíveis, digamos assim, para o público geral. E a gente tinha essa parceria com diversos parceiros também, outras universidades, instituições. A gente teve também a Anclivepa, que é uma instituição veterinária, que ficou sabendo da virada e quis fazer parte. Então, lá eles tinham atividades também. Então, e no nosso polo central, a gente teve também uma parceria com a Green Nation, que é um festival sobre sustentabilidade, que tinha atividades mais lúdicas. Então, tinha uma simulação de uma nave espacial, tinha uma estação antártica, tinha uma quadra acessível para pessoas jogarem basquete e pessoas com deficiência também jogando basquete e outras atividades. Então, a gente tentou pensar em várias dessas estratégias para realmente engajar todas as pessoas. Então, o público universitário, que já conhece, já trabalha com a pauta, não somente os universitários, mas também servidores públicos, empresários, a gente teve rodadas de negócio. Então, a gente tentou fazer um grande leque, abarcar várias pessoas com várias estratégias diferentes, para trazer realmente todo mundo para dentro do que se trata
essa agenda e promover também debates para ampliar o que já se é comentado, tratado. Então, a gente foi mais ou menos isso que a gente tentou trazer para esse ano. Tati, e conta para a gente um pouco como foram os resultados, né? Vocês programaram tudo isso e o que vocês aprenderam com esse processo, né? O que vocês acharam que deu certo e que vocês vão repetir para a próxima edição do ano que vem? Não sei se todo mundo entendeu, a ideia é fazer todo ano esse grande evento, seguido de uma série de atividades antes e depois do evento, para ir engajando as pessoas. Então, o que vocês acharam que funcionou e vocês vão repetir, e o que vocês acharam que de repente não funcionou e pode ser um aprendizado aí para outras localidades que queiram replicar esse processo? Então, exato, eu não comentei, mas a ideia é fazer todo ano uma edição da Virada ODS. Para esse ano a gente teve esses resultados, então a gente teve em torno de 20 mil pessoas presentes no nosso polo central. A gente teve também uma parceria com o Terra, que é um grande media outlet, né? Então, e eles fizeram uma transmissão online do nosso evento, na qual a gente teve mais de 320 mil visualizações únicas. Então, 320 mil pessoas acessaram, né, as palestras, os debates que a gente estava promovendo. A gente teve também uma forte... nossa estratégia de mídia, porque aqui em São Paulo, todo evento público não pode ter mídia patrocinada. Então, a gente fez uma estratégia também bem forte de como a gente consegue fazer uma mídia espontânea disso. Então, a gente usou os relógios, a gente usou nossa grande assessoria de comunicação. Então, a gente teve 510 mil pessoas alcançadas por audiência espontânea, seja de notícias locais, diversos meios de comunicação na qual a gente conseguiu fazer essa comunicação. Então, a gente teve 3 milhões de pessoas impactadas pelos relógios na rua, que são os relógios que em São Paulo que tem propagandas e tudo mais. A gente teve também 7 milhões de usuários impactados nas linhas de ônibus, porque a gente também fez uma comunicação nos ônibus públicos que a gente tem aqui em São Paulo. Nós também pintamos 18 murais de grafite em locais públicos, então eles estão com acesso a todas as pessoas que passam por lá. E a gente também teve 20 mil reais de prêmios, 10 meses de mentorias e 4 equipes vencedoras do Hackathon, que foi essa maratona tecnológica que a gente fez de soluções pensando os ODS. Então, a gente teve esses grandes resultados, assim, a gente não esperava um resultado tão bom, tão grande assim, e resultado da nossa estratégia. Algo que a gente gostaria de melhorar para o ano que vem, eu acho que a Secretaria de RI acabou tomando uma frente muito executiva. A gente quer ser menos executivo e mais planejador. Então, pensar em outras parcerias nas quais a gente consegue fazer um repasse, pensar os moldes de como a gente quer ser mais gerencial e menos executivo. Outra coisa também, a gente teve a gente conseguiu atingir o nosso público principal, que era conscientizar as pessoas sobre o que é, de fato, só que a gente teve um problema de engajamento das pessoas. A gente teve uma grande visualização online, mas presencial a gente estava esperando um público maior. Então, a nossa ideia para o Congresso Internacional, né, que é onde a gente consegue avançar o debate, a gente não teve uma presença tão forte das pessoas, que a gente teve vários problemas de divulgação, o nome dos palestrantes a gente só conseguiu divulgar muito em cima, por questões burocráticas, de contrato e tudo mais. Então, antecipar esse processo, agora que a gente já aprendeu os caminhos das pedras, conseguir divulgar isso antes, a gente também já está fazendo uma parceria com universidades para engajar o público universitário que já conhece, já aborda a pauta, então trazer mais os universitários para isso, e pensar também como que a gente consegue engajar melhor os CELS, porque a gente teve o que são esses centros educacionais. A gente teve um público
significante, mas também não era o que a gente esperava. Então, também para esse ano, ao invés da gente executar e planejar as atividades que foram feitas nos CELS, como a gente fez nesse ano, a gente vai fazer um repasse, a gente consegue ampliar também as atividades. Então, nesse ano a gente teve 8 CELS, aí ano que vem, que eu falo ano passado, mas foi esse ano. Ano que vem a gente vai ter atividades nos 58 CELS, porque a gente vai fazer diferente, vai fazer o repasse para a Secretaria de Educação e eles vão coordenar essas atividades, porque eles já têm ações no território. A gente tentou fazer essa entrada em construir com os diretores dos CELS, com a comunidade local, mas por conta de agenda a gente teve uma dificuldade muito grande com relação a isso, só que fazendo esse repasse a gente consegue alocar equipe para isso, pessoas que já cuidam dessa pauta. Então a gente também vai fazer, tirar um pouco esse braço executivo e pensar um pouco mais em como a gente consegue fomentar as pessoas que já estão trabalhando nisso. Que legal, Tati. Obrigada pelo compartilhamento dessa experiência com a gente. Eu queria escutar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre essas duas experiências que foram apresentadas, experiências tanto de formação, então a formação como uma estratégia de divulgação, sensibilização, tanto para essa experiência de um grande evento, uma grande campanha de comunicação como estratégia de engajamento da população com a Agenda 2030. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver algum comentário, esse é o momento. Deixa eu olhar o chat aqui para ver se alguém se manifestou. Oi. Oi. Tudo bom? Então, Tudo bem. Aqui é o Valdir Moura dos Santos, eu sou conselheiro do CAD, sou prefeitura de Guaianazes, e é uma luta, é um prazer enorme estar aqui nesse momento, e trabalhamos, né, sempre, desde o momento aí, o 17 ODS, Agenda 2030, Agenda 21, tivemos agora os 17 anos, aniversário do Fórum Agenda 21 Macroleste, e quanto à virada dos ODS, realmente foi muito importante. Aconteceu vários movimentos, né, em defesa da virada. Nós tivemos aí a Nina Rock, o pessoal, né, da Agenda 2030, lá nos parques, né? Tivemos lá um evento muito bom lá no Parque Augusta, ali da Rua Augusta, né? Foi lindo ali a virada dos ODS, com o caminhão, né? O ônibus lá dos ODS. E também aqui em Guaianazes nós tivemos várias atividades, né? Diante a virada dos ODS, em combate ao lixo, né? O Dia Mundial da Limpeza. Fizemos várias atividades aqui. O momento foi muito importante. E que isso possa continuar, que possa ter verba, orçamento para que nós podemos trabalhar a virada dos ODS aí 2030, que é muito importante, porque os ODS ele está obrigatório no poder público a ser divulgado e para todos conhecer, desde da escola, desde a universidade, a população. Mas a gente vê que é como a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura, da educação afro-brasileira ficar em toda a escola. É uma lei que acontece, mas não é aplicada. Como os ODS, em consonância, devia ser aplicado, e nós vemos que tem um preconceito, há uma discriminação, há um racismo estrutural enorme para que os ODS não sejam conhecidos. Então, é muito importante esse momento que nós temos que ter recurso e os CAD, fortalecer os CAD, que é os Conselhos de Movimentos Sustentáveis de Cultura de Paz de toda a sua prefeitura, para que nós possamos atuar em defesa dos ODS. Então, aqui nós estamos cumprindo a nossa parte. Só que precisamos divulgar Claro. isso. Obrigada.
Vamos por divulgar. compartilhar a sua experiência da virada ODS. O engajamento dos CADs é super importante que chegue no território, né? O que a Diana tá falando. Então, vocês dos CADs regionais conseguem nos ajudar a levar o tema. Para quem não sabe, os CADs são conselhos da cidade de São Paulo. A gente tem 32, um em cada subprefeitura, então um em cada região administrativa da cidade. Obrigada, Valdir, por compartilhar com a gente. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Aisha, para ela conduzir esse nosso segundo momento, nosso segundo bloco de compartilhamento de experiências. Como estão? Oi, bom dia, como estão? Bem-vindos a todos e a todas. Não sei se vocês me escutam bem. A proposta de agora é uma experiência, formação, no marco da Agenda 2030. O objetivo é nós todos passar um pouco como se vão ao território e à realidade local, o objetivo da região mundial, simplesmente um local objetivo, uma parte pode cada governo participar. Mariana Câmara, então, da cidade de Buenos Aires, como devemos ver. Convidamos também a integrante do município e equipe municipal da província de Córdoba. A proposta é ser uma dinâmica e também vamos guiar com algumas perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, posso perguntar. Sou Mariana, como compartilhar. Vamos alternando uma pergunta a cada um, para que seja mais dinâmico. Como fica, Mariana, para ti? Como experiência? Pode contar como foi a primeira experiência com cidadãos em Buenos Aires, com todos, como estão? Muito obrigada por... Nós começamos a trabalhar com a Agenda 2030. Antes de começar com as atividades de participação, atividades que parece relevante, como seguimos, relevante com Paulo, nesse primeiro momento. Trabalhamos com jovens, atividades mais ativos. Em primeiro lugar, nós temos Argentina, para o Uruguai, depois um programa muito interessante, compartilha, da cidadania global, que é uma educação, um projeto ativo, ruas, na Agenda 2030, conteúdo, as propostas, nas escolas, não também só nas escolas para trabalhar. Propõe distintas estratégias y aprendizaje, especialmente traz uma plataforma interativa e colaborativa entre docentes, professores e alunos. Después les voy a pasar por el... Depois ela vai colocar pelo chat. E passar os contenidos, estão desarrojando, desenvolvendo, e compartilhamos um curso para aprendendo tudo. Como eu dizia, toda... Queríamos ver dentro da cidade para incluir a dinâmica dentro do processo dentro do ODS no governo. Primeiro temos que encerrar os convidados, uma assessoria de parte de participação. Están en los procesos de integración social y urbana. Estamos vendo da cidade, principalmente, começamos nesse processo, como continuar essa dinâmica. Mas os primeiros passos são sensibilização e como
podemos incorporar a tomada de decisões. Muito bom, obrigada. Interessante que disse Mariana. O primeiro passo é falar da cidade de São Paulo, o processo de sensibilização, para depois poder decidir a agenda 2030 desse tratamento público, trabalhar em diferentes instâncias da parte da cidade, trazendo agenda para incluir a população nessa agenda, criando essa... Fernando, podemos perguntar para compartilhar com o incentivo, qual foi o incentivo, a motivação, qual foi a proposta que ele levou a buscar parte da população nesse projeto. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Primeiro, para que todos e todas tenham consciência da nossa localidade, província do Norte, de Córdoba, aproximadamente 8.000 habitantes. Bom, temos nessa província uma área de grande dificuldade econômicas. Nunca na localidade tínhamos uma participação dos cidadãos. Em geral, as questões estão trabalhando sobre o dia a dia, e não com uma um olhar mais a longo prazo. Fue planteado por el intendente. Pelo intendente. Temos a situação, convocar os cidadãos para encontrar algum objetivo de política pública que pode ter tempo para transformar, necessitam, não podem revisar uma só questão, só setor comunidade, tem que ter o tempo com o objetivo, pensando no objetivo de sustentabilidade, objetivo comum. Quienes estamos en esto, nas localidades, exatamente. Mais além das expectativas, os sonhos, projetos concretos. Território e desde aí tentar buscar. Desde a história, aí tentamos buscar um projeto comum que nos converte em comunidade. Iniciativa. Graças, Fernando. De começar a abrir caminho para que a população possa ser parte desse projeto público, parte da cidadania, abertura do governo, que é um dos objetivos, manter durante o tempo, esse projeto durante o tempo, primeiros passos, para que tenha esse incentivo. Mariana, pode compartilhar um pouco do laboratório, da participação dos cidadãos em Buenos Aires? Sim, claro. Acredito que uma das ações mais podemos no laboratório, antes da Agenda 2030, o objetivo cumprido, que podemos a seguir avançando. Principalmente, o objetivo dos laboratórios é de ter ideias inovadoras à medida de grandes medições. Uma vez que entrou mais de uma, para dar um exemplo, é conseguir que as metas sejam cumpridas com coisas pequenas que nos escapam.
as questões primárias para o país. As ferramentas que nos ajudam na Agenda 2030 são técnicas de governo aberto, agora, transversal, multifatorial, que é muito complexa, internacionales, áreas dentro do mesmo governo, acadêmico, mas colocando a cidadania como protagonista, criando a própria informação do governo para questões. Nós temos 2 laboratórios com Peru e Argentina. A primeira experiência que tivemos foi a DSP, gênero, mobilidade, Frutos populares de Buenos Aires, o laboratório ao sul de Porto Madeiro. Ela vai compartilhar o link para mostrar todo o projeto, como o laboratório funcionou, e nos permitiu também mais profundidade, modalidade de cocriação, que nos permite não só divulgar ODS, mas a aceleração das metas. Compartilhamos de uma hipótese de que a ideia é analisar um grande número, do mais grande ao menor, a porcentagem da população, do público, a 5 quadras da capital. 3%. Também a diferente realidade dos cidadãos, a maneira como nos movemos, e esse laboratório nos levou, em primeiro lugar, se procedió a recopilar estava estruturado ou não, a cidade, mas também com algumas fontes dentro desse, funcionava a população dentro do bairro, mas também participativos, um mapeamento de reflexão. Se llevaron a cabo a través de 3 talleres. Estão centrados na mobilidade dentro do bairro, recorreu no bairro, grupos, e terceiro, a mobilidade da mobilidade licenciada. Tiveram um mapeamento dentro do bairro, junto com para contrastar os eventos marcados, o papel participativo. Anteriormente, como efetivamente se mantinham. Localizamos junto a parte do código aberto, a localização de GPS, E esse enfoque também, um enfoque também que permitiu a produção de dados, também reflexionando no momento cotidiano que isso implicava. Essa foi a primeira etapa. Estavam centrados dentro do bairro. Também para 50 mulheres, aproximadamente 50 anos. Segunda etapa, esse experimento era ver como se faziam os movimentos fora do bairro. Produzimos dentro da população da análise que ele vai dar essa leição. Isso que permitiu, em realidade, levar em conta a mobilidade e a dinâmica que tem as pessoas dentro da cidade. Hicimos un relevamiento y un registro de desplazamientos en tiempo real. Uma aplicação, Tenía uma pesquisa incorporada, quantitativo, qualitativo. Isso nos permitiu determinar de maneira precisa
mujeres en as su... escolhas, né, das mulheres, incorporar la dimensión perceptiva também a percepção de diferentes variáveis de mobilidade em cada viagem. Nós tivemos 3 tipos de dados. Registro automático de cada trajeto, outros dados expressivos ocorridos. Também tivemos reflexões de trajeto em celular de cada uma das mulheres que participaram. E tivemos uma pesquisa da segurança de cada um no processo para começar a mapear o porquê as mulheres se moviam, com acompanhadas ou como se moviam, com mobilidade sustentável. Tinha políticas públicas e participativas. Não, participada, né, se estavam sozinhas e acompanhadas. No último, tivemos a última parte coletiva, problemas complexos com multissetorial, para o governo da cidade, como o sistema de mobilidade da Argentina, os dados coletados. É isso, né? Tipo, aí a pele, o tom da pele transparece muito, né? No sé si es una pregunta o que el micrófono solo está abierto. Alguém tem alguma pergunta? O microfone aberto? Creo que es el micrófono, está abierto, ¿no? Está abierto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mariana, muito obrigada. Júlia. Muito obrigada por compartilhar sua experiência. Primeiro, dar importância a essas etapas, são solicitadas em processos de participação, importante para analisar algo esperado nos processos que estão abertos aos cidadãos da cidade, que hoje está com que tiene que ver con as mulheres, com a dificuldade de gênero. É importante para poder ver as necessidades, para que talvez a distância que tem para ir trabalhar e os recursos que tem, né, para todos os laboratórios de meio ambiente que podem compartilhar na cidade do governo de Buenos Aires. Lleva adelante lo que tiene que ver con el com isso também convidamos os demais dizer um pouco da cidade de Buenos Aires. Como Mariana, você pode compartilhar como foram as participações dos cidadãos, mas me parece passar a metodologia, não só a metodologia, mas o experimento, que tem uma ação importante, é diverso, esse contraste nessas duas instâncias. Tenemos la posibilidad de compartir la... Não sei se temos a possibilidade de compartilhar umas imagens. A ver. Te da la opción compartir. Vamos ver. Um compartilhamento. Ahí se está viendo. Ahí lo vemos, sí. Aí se vê. Voy a ir pasando algunas Vamos así. agora passar a parte mais metodológica. Vamos agora conseguir passar aí o processo de participação cidadã. A gente sabe que esse tempo mastica menor, maior, é um desafio. São, digamos, de um ano de
pandemia, estado de muito curtíssimo tempo. Explicamos convidar aos cidadãos de uma maneira atrativa para que se animem a participar e possam ter um resultado concreto dessa participação. Por isso, nós temos toda processo com as oficinas, no meio de 20 pessoas, todo o setor, comunidade, funcionários. Realizamos 18 oficinas, participaram 360 pessoas, toda a equipe efetiva, municipal, alguns maiores, uma oficina particular, distinta instituição da igreja, da polícia. Última etapa onde tivemos vários uma oficina com pessoas que quiseram participar. Imagine que toda a cidade, ao menos que um bairro em São Paulo, Buenos Aires. Digo, a ir adaptando la metodología para esta escala. Como antes dividimos metodologia nas oficinas, 3 partes. Participativa do semáforo. Los puntos rojos, que son os pontos vermelhos, que são os problemas, o que falta na cidade. Passamos de longe, porque o tempo que temos, porque tivemos as oficinas, muito lindo, ao lado dos problemas. Temos o verde aí, que positivo, que nos é assertivo, que nos orgulha. Vimos de várias experiências sobre a se tratar de colocar a culpa em algo, e estamos fazendo exercício de mover, tirar das localidades, tirar como positivo das populações, parte mas somente. Essas são algumas pessoas participando. Aí temos o pessoal participando, a população participando, mapeio. Fuimos georreferenciando todo para tener también visualmente. Toda a referência, mas também tem parte diagnóstica aí, ó. Temos aí os pontos vermelhos, as questões mais de infraestrutura, somente voltados para la cuestión que tiene que ver con el ambiente, questão que temos que ver com o ambiente, tecnologia, de fazer a separação, promoção, economia circular. Al mismo nivel que mesmo nível, temos pouco mais, óbvio, temos o de ver com o lugar. Pontos verdes, basicamente, los propios vecinos resaltaron la y la forma de tranquilidade, forma da população tranquila, e receber positivamente, e gostamos muito. Y los espacios públicos como espacios públicos, de encontros, compartilhar, parte cultural, foi muito positivo. Eso que les contaba recién es la invitación. Recentemente, Y le agregamos una parte al taller. E temos uma parte da oficina aqui. Temos o objetivo de poder, aí do que
passou um processo participativo, grande coisa que nós termina de ver o resultado, convidamos os vizinhos a plantar. Grandes soluciones, ¿qué pasa en tu cuadra? Já pequenos, grandes problemas, passa na tua casa, na praça, na vizinhança, problemas que são abordados, pensar grandemente, e aí passamos e fazemos repetidamente. Mas além das grandes agendas sociais de educação, a verdade, passamos tendo uma grande conclusão e surpreendeu. Tiramos grande coisa. Não saiu as demandas compulsivas de abordar, senão passa no grupo cotidiano. Possamos ter um lugar para tomar um mate, que as crianças possam brincar. Nos parece que foi muito importante ter salir de un sentido común, essas áreas da incentivo de como essas grandes obras e agora que os vizinhos demandas muy importantes que son fáciles, foi demanda as questões de serem fáceis ou possíveis de abordar dessa oficina. Podemos compartilhar se interessa esses temas. E uma última parte, sonhar um pouco, pensar nas 3 dimensões da cidade que sonhamos. foi muito lindo. Temos aí, foi muito bom, foi muito lindo. Esse é o que saiu. Tivemos muito bom aí, foi muito bom trabalhar, oportunidade de trabalho, oportunidade educativa nas localidades para educar a população, capacitar não só cultural, mas também trabalho. A questão de um plano da questão verde, trabalhando nas áreas urbanas, de poda, de limpeza, espaços públicos, assim também como desafio. Está como central. Tem algo mais? Avançando, digamos, Então, gracias. vamos avançando. Obrigada. Qualquer coisa que podemos voltar mais. Parece importante resgatar como funciona a cidade. Há um governo que avança com a cidadania, o vizinho busca um lugar melhor para viver. Pelo menos o mais importante do processo que foi justamente o governo pensava e o vizinho pensava, necessitava defender as pessoas precisavam através da abertura do governo. Também é importante ressaltar que voltou ao começo, a introdução, essa diferença que implantou Fernando e Mariana espaços a cada um deles participarem, e temos realidades muito diferentes que estão participando dos círculos, temos localizações pequenas, que existimos aqui no bairro de Buenos Aires, São Paulo. Parece importante resgatar esses processos, e as populações precisam de uma abordagem, um processo intenso e difícil. Cada um dos órgãos de governo são ferramentas providenciais. Parece que são experiências muito importantes para compartilhar, que podem nos contar. Trouxe Mariana e Fernando para participar,
eles querem aprofundar, interiorizar, o que um faz parte do outro, de uma localização outra. E temos, Mariana, eu vou te perguntar, desde a cidade de Buenos Aires, desde as participações, como é que dão tão importância, dá tanta importância En primer lugar, y creo que no ahí lugar, e que comentaba Fernando, es más tem a Fernando comentado, digamos, não tampoco nos é tão como dice Fernando, por ahí las as soluções são simples, não requerem nada sofisticado, e aí temos possibilidade aí com pouco a pouco, você também tem em conta as políticas públicas que acabam se reflexionam na população todos os dias, parecem que mais por esse lado, um dos desafios que temos, no sobreexplotar não só como colocar esses processos que ficam sobrecarregados, localização da gente com a Agenda 2030, e como agora temos aí a participação cidadã. ¿no? Porque acredito que ao contrário. Por isso estamos trabalhando com a participação da secretaria, para que nos apoiem as áreas, né, os governos nos apoiem nas áreas desses fins, e essas ações que já ocorrem dessa maneira, com esses objetivos dentro do espaço de participação. Muito obrigada. Aí, queremos formar parte da experiência desde a cidade de São Paulo. Para finalizar, Fernando, o que te parece? Queria contar os seus desafios que tem a partir de todo esse processo. Qual o desafio mais importante? Bom, eu acredito que o desafio mais importante é o processo de participação, de abrir um espaço colaborativo, não termine nesse diagnóstico, mas pensar que fazer a comunicação se defina através do espaço colaborativo. Ay, perdón, Adriana, tenés abierto el micrófono. Creo que una de las cosas que aprendimos es... Uma das coisas que aprendimos que faz falta abrir porta do município, os diferentes espaços que tem pessoas que têm vontade de participar, e dizer que não só o diagnóstico, mas temos aí como continuar a comunicação e temos um laboratório de abordagem, a dizer, tem pessoas que estão interessadas em políticas de reciclagem, perfeito. Abrimos espaço, e se pode continuar daí, não somente com a equipe de município, senão fazendo com que os vizinhos façam parte, sejam protagonistas disso. Que andamos para que esse projeto possa seguir, que os vecinos sejam os protagonistas do projeto, todos, que possamos continuar, que as questões passam. Na realidade, são os projetos que vão, né, se adaptando, se ajustando ao tempo. Muchas gracias, Fer. Es importante. Obrigada, Fernando. Importante que mencionou. Chamamos isso de habilidade ao longo do tempo, para lidar com as questões.
nesta vez do governo, momentaneamente, e o vizinho sempre está ali, na localização do bairro. Pensarlo desde ese punto. Para cerrar... Para finalizar, agradecer a Mariana, a Fernando, para acompanhar e compartilhar essas experiências interessantes. Y compartiendo O Fernando compartilha com a Mariana, todos possam acessar a informação. Mas alguém tem alguma pergunta? Temos tempo para mais uma ou duas perguntas de alguém que tiver interesse de fazer uma colocação. Muitas pessoas se organizam para colocar a pergunta no chat. Eu gostaria de compartilhar o tema dos nossos próximos 2 encontros. Nós temos terceiro encontro previsto para março do ano que vem, março de 2023, sobre governança entre atores múltiplos e linhas de ação para o desenvolvimento sustentável. Então, esse nosso encontro está previsto para março. A gente ainda não tem uma data, mas assim que a gente tiver, a gente vai compartilhar. Compartilhamos o link para quem tiver interesse em acompanhar os próximos 2 encontros, para vocês se inscreverem, para vocês receberem mais informações. E o encontro 4, previsto para julho do ano que vem, em que a gente vai tratar do tema, ou vai discutir o tema dos ODS como instrumentos norteadores do planejamento local. Então, se alguém tiver interesse em acompanhar ou em apresentar uma experiência relacionada a esses 2 temas, por favor, não hesitem em se registrarem pelo link e entrarem em contato com a gente por esse link. Acho que agora a gente tem tempo, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, consideração. Oi, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Aqui é o Valdir. Aqui é o Valdir. Prefeitura de Guaianazes, aqui, do Fórum Agenda 21 Macroleste, em São Paulo. Eu já me inscrevi aí, aí no grupo aí, e justamente para esse ODS 4, né, essa palestra aí que vai acontecer, a apresentação de um artigo, alguma coisa referente, eu ainda não sei como fazer, e no momento assim, eu me coloco como um ouvinte aqui e participante para esse evento que eu já me inscrevi. E parabenizar, né? Eu venho parabenizar esse momento aqui dessa live, com todos os participantes que se preocupam com a Agenda 21, com os 17 ODS, Obrigada. Agenda 2030. Eu queria saber como que nós vamos cumprir a Agenda 2030 diante da ONU internacional, com esse movimento informativo, já que a gente luta muito pela redução da desigualdade social, que é o ODS 10, e consonância com todos os outros 17 ODS. Mas os desafios para chegar nos territórios, parabenizar aí os participantes de todo e ver que não tem uma quantidade suficiente de participantes, né? Nesse evento, eu até compartilhei, queria saber se a comunicação desse evento está em todo o Brasil, e agora nós temos o Lula, né, o nosso presidente aqui no Brasil, é um desafio muito grande, e parabenizar a defesa do meio ambiente aí, global no Brasil, com toda essa participação e orçamento aí. Nós somos guerreiros aí pelo 17 ODS, e parabenizar e queremos saber o desafio, e já me inscrevi aí para o ODS 4, né? Que é a saúde, o combate ao coronavírus. Acabamos de saber aqui que a dengue aumentou muito aqui, que nós temos aí muita gente afetada com as doenças, e o coronavírus, o Covid-19
sua contribuição. Eu vou só passar a palavra para o José Paulo, que também quer fazer uma consideração final, mas obrigada muito pela sua participação. A participação dos conselheiros é essencial. Se a gente não trouxer a população e os conselheiros para perto desse tema, a gente não vai conseguir realmente nem chegar perto de implementar a Agenda 2030. José Paulo, vou passar a palavra para você fazer a sua consideração. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, obrigado pela palavra, né? Bom dia. Saludo a todos. And I've been scrolling here, so I saw some familiar faces as well from other occasions, so good morning as well. Como eu já me apresentei brevemente no chat, eu sou José, participo na condição de servidor público, como assessor de transparência da gerência de governo aberto, gerência de disseminação de dados públicos, superintendente de governo aberto do estado de Goiás, e também na condição como membro da sociedade civil, como pesquisador, né, sou mestrando em ciência política. Eu, respeitando o tempo de vocês, né, mas eu gostaria de comentar brevemente, que foge do escopo, algumas iniciativas do nosso estado. Elas podem ser, enfim, adentradas melhor em oportunidades futuras, claro, tendo atenção ao tempo. Nós temos desenvolvido ações também que envolvem as ODSs, as metas da ODS, de certa forma, indiretamente, né, o programa de compliance público, que envolve secretarias de todo o estado, programa de compliance municipal, que envolve municípios do estado em colaboração com o governo estadual, e, recentemente, no início desse mês, o governador ratificou, né, assinou o decreto do Plano de Dados Abertos do nosso estado. Então, o estado tem avançado fortemente nessa área, né, da governança em governo aberto. Todas as iniciativas apresentadas até aqui, tanto por São Paulo quanto pelos colegas argentinos, têm resultados impressionantes, né? Assim, enfim, o Uma Paz, a virada ODS, o Córdoba, San José, e embora sejam experiências diferentes, porque a nossa experiência é estadual, e a de vocês tem sido municipal, sobretudo, né? Todos os projetos apresentados, eles, apesar de ter uma pasta principal coordenando as ações, me parece que consiste em ações envolvendo outros departamentos ou secretarias. E aí eu gostaria de que vocês comentassem, talvez os colegas de São Paulo, não sei, como tem sido fomentada essa integração entre as secretarias para a promoção dessas ações conjuntas. Então, por exemplo, na experiência de vocês, o diálogo tem ocorrido via grupos de trabalho, e essas ações têm sido coordenadas de cima para baixo, ou seja, do centro do Poder Executivo, né, o prefeito ou o governador, para as secretarias, ou de baixo para cima, né? Seria essa a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra, não sei se a Giovana quer falar, acho que ela baixou a mão. Se a Giovana quiser compartilhar, Giovana, fica à vontade, até porque você pode ajudar respondendo a pergunta, contando um pouco mais sobre como funciona a Comissão Municipal ODS, que é uma das principais estratégias, né, da Prefeitura de São Paulo para a implementação da Agenda 2030. Mas eu acho que eu consigo responder uma parte e você fica à vontade também para complementar. Gabi, eu pedi aqui, eu erguei minha mão aqui para agradecer a participação no evento. Acho que é um evento super importante. Também quero parabenizar, né, nossos colegas de governo aberto, tanto aqui de São Paulo como também da Argentina. É importantíssima essa troca de experiências, momentos muito ricos. E falando aqui para o José um pouco, né, contando um pouco da nossa experiência aqui no município de São Paulo, a gente teve, desde 2017, o compromisso abraçado pelos ODS, pelo prefeito, que encampou, né, no plano de metas e no plano plurianual. Então, isso foi uma solicitação do prefeito para nós, que amarrou nesses instrumentos de gestão o compromisso com os ODS, mas também a criação da Comissão Municipal dos ODS, que a Gabi bem colocou, que nós participamos, tanto, né, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, na figura da Uma Paz, que coordena e representa a agenda, a Comissão Municipal do ODS, no sentido da Secretaria Executiva. A comissão funciona
em parceria, né? Nós tivemos a colaboração de todas as secretarias do município na execução, na elaboração da Agenda 2030. Quem comandava naquele momento na coordenação era a Secretaria de Governo e Secretaria do Verde fazendo a Secretaria Executiva. Hoje é uma tríade, né? A gente tem a Secretaria de Relações Internacionais na presidência da coordenação dos trabalhos, e aí a gente divide, né, a direção de coordenação com o governo, Secretaria de Governo, na pasta da CEPEP, e a Secretaria do Verde na Secretaria Executiva da comissão, e na coordenação da Amapaz. E junto com essas 3 secretarias, a gente tem o envolvimento das outras secretarias do município, mas também a participação ativa da sociedade civil por meio dos representantes que foram eleitos e participam da composição dos mandatos, né? A gente já teve um mandato, foi de 2020 a 22, agora nós tivemos este ano uma nova eleição, estamos com um novo mandato, com novas organizações que foram eleitas. Entre essas organizações, a gente tem representantes do setor privado e das universidades do município de São Paulo. Então, é uma composição muito rica, e essa composição trabalha muito junto. Dentro da prefeitura ainda temos a parceria com o governo aberto, que tem nos ajudado demais ali, firme e forte na condução dos processos, olhando para os planos e as estratégias de comunicação que a gente precisa avançar com os munícipes, para os munícipes, e também, né, os processos de formação para os servidores e também junto, muitas vezes, para os munícipes. Então, é um processo muito complexo, muito interessante. Eu acho que São Paulo tem vivido um momento muito ímpar com a experiência da Comissão Municipal dos ODS. É uma experiência bastante avançada de formação de política pública, onde a gente consegue contemplar todas as visões possíveis. Mas eu também gostaria de colocar aqui que a parceria com o governo aberto tem sido extremamente importante para o êxito de todo esse processo, José Paulo. Então, eu finalizo aqui agradecendo a todas e todos, me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida e quiser conhecer mais o trabalho da Amapaz, estamos abertos à disposição. Um abraço, bom trabalho. Queridos, chegamos ao fim do nosso evento, muito obrigada pela participação de todos, obrigada ao OGP pela oportunidade de coordenar esse espaço, obrigada à equipe de Córdoba pela parceria na coordenação desse espaço e obrigado a vocês todos pela participação em mais desse encontro. Nos vemos em março para o 3º encontro. Feliz Natal! Tchau, gente! Feliz Natal para todas e todos! Feliz Natal!